Você já se sentiu vazio, mesmo rodeado de pessoas? Já tentou preencher esse buraco dentro do peito com comida, redes sociais, trabalho ou até vícios mais pesados? E mesmo assim, o vazio continuava lá, te olhando de volta no espelho. Carl Jung, um dos maiores nomes da psicologia, fez uma afirmação que poucos têm coragem de encarar. Todo vício é uma tentativa inconsciente de substituir uma experiência espiritual. E o que isso quer dizer na prática? Quer dizer que o álcool, o cigarro, os remédios, o consumo compulsivo não são o verdadeiro problema. São apenas um sintoma, um grito da alma tentando voltar para casa. Neste vídeo, você vai descobrir por que o vício pode ser, na verdade, uma busca oculta por Deus. Vamos explorar o que está por trás dessa dor silenciosa que você carrega e como transformá-la em um caminho de cura, reconexão e liberdade. Fica comigo até o fim, porque o que você vai ouvir aqui pode abrir portas internas que estavam fechadas há anos. E talvez pela primeira vez você vai entender que você nunca esteve quebrado, apenas desconectado antes de continuarmos. Se você está gostando do conteúdo, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo. E mais, compartilhe com aquele amigo que precisa ouvir isso agora. Juntos podemos espalhar essa mensagem poderosa. Vamos transformar mais vidas e seguir essa jornada de autodescoberta. Vamos nessa? Quantas vezes você já sentiu que, mesmo depois de conseguir o que queria, aquela sensação de vazio continuava ali, intacta? Você muda de casa, muda de parceiro, compra coisas novas, começa novos hábitos, entra em novas fases, e o buraco continua o mesmo. Esse sentimento tem nome: fome de alma. E Carl Jung acreditava que esse tipo de fome não se preenche com nada que esteja fora de nós. A verdade é que existe uma sede por significado, por sentido, por transcendência. E quando essa sede não é saciada, o ser humano busca qualquer alívio possível. Jung dizia que muitos dos vícios, sejam eles químicos ou emocionais, nascem dessa desconexão com algo maior. É como tentar colocar água no tanque de gasolina de um carro. Não importa o quanto você encha, ele não vai funcionar. O vício, então, surge como uma tentativa desesperada da alma de encontrar algo que a complete, que a estabilize, que a faça sentir viva. O problema é que o mundo moderno não nos ensina a olhar para dentro. Vivemos numa sociedade que diz: está triste? Compre algo. Está ansioso? Role a tela. Está se sentindo sozinho? Marque algo com alguém. Mas ninguém pergunta: o que está faltando dentro de você? Jung enxergava o vício como um ritual inconsciente de reconexão, como se, sem saber, o viciado estivesse tentando recriar um estado de êxtase, de presença, de desligamento da dor, o mesmo estado que muitas tradições espirituais chamam de iluminação. Mas a diferença é brutal. Um caminho leva à expansão, o outro à destruição. Neste capítulo, vamos entender como esse vazio não é sinal de fraqueza. É um chamado, um lembrete de que a sua alma não está pedindo distração. Está pedindo retorno. Carl Jung foi direto em uma de suas declarações mais impactantes. Todo vício é uma tentativa equivocada de substituir a experiência de Deus. E essa frase, embora pareça filosófica demais à primeira vista, é um diagnóstico profundo da alma humana. Para Jung, o vício não era apenas um problema comportamental ou químico. Era um sintoma de uma alma em agonia, desconectada de sua essência, tentando desesperadamente encontrar algo que a reconecte ao sagrado. E o mais curioso é que, no fundo, o viciado não busca a substância em si. Ele busca o estado que essa substância provoca: paz, silêncio interior, desligamento da dor. Jung enxergava nisso uma tentativa espiritual disfarçada. É como se o inconsciente estivesse implorando por transcendência, por um contato com algo maior, mas usando ferramentas que, em vez de curar, afundam ainda mais. Esse grito espiritual se manifesta em formas variadas.
Pode ser o álcool que desliga a mente, as drogas que criam uma falsa sensação de liberdade, a comida em excesso que traz consolo imediato, ou até vícios comportamentais como compras, redes sociais, sexo desenfreado, trabalho compulsivo. Cada um desses mecanismos, segundo Jung, é uma versão distorcida de uma prática espiritual. É como se a alma soubesse o que precisa, mas o ego não soubesse onde procurar. E aí nasce o ciclo da autossabotagem. Quanto mais a pessoa tenta preencher esse vazio com coisas externas, mais ela se distancia da única coisa que realmente poderia saciá-la, a reconexão com o divino. Jung não julgava o viciado como fraco, e sim como alguém perdido em uma jornada espiritual mal compreendida. Neste capítulo, vamos aprofundar essa ideia e mostrar como o vício, por mais sombrio que pareça, pode ser o início de um caminho de despertar. Imagine uma criança que cresce em um ambiente onde o amor é condicionado, onde ela aprende desde cedo que sentir demais é perigoso. Ela aprende a se calar, a esconder o medo, a disfarçar a dor, até que um dia, essas emoções reprimidas crescem dentro dela como sombras silenciosas. Quando Jung fala sobre o vício como uma tentativa de preencher o vazio, ele está apontando para esse abismo emocional que muitas vezes começa na infância e se estende pela vida adulta. O vício, nesse cenário, se transforma em uma armadura emocional, algo que a pessoa usa não apenas para buscar prazer, mas para se proteger da dor que nunca foi resolvida. O cigarro que acalma, a bebida que silencia a ansiedade, a droga que anestesia o trauma. Tudo isso são tentativas de não sentir o que já doeu demais. Essas feridas emocionais não são visíveis aos olhos. Muitas vezes quem vê de fora só enxerga o comportamento destrutivo, mas não o motivo que o alimenta. E é aí que a visão de Jung se torna tão poderosa. Ele convida a olhar para além do sintoma, para o sofrimento não resolvido que habita o coração do viciado. Segundo ele, a cura verdadeira não vem da força de vontade sozinha, nem do simples afastamento da substância. A cura começa quando a pessoa tem coragem de descer ao próprio inferno interior, encarar seus demônios e, aos poucos, integrar essas partes fragmentadas de si mesma. E isso só é possível quando ela percebe que a dor não precisa ser inimiga, mas sim uma professora. Quando o vício é visto como uma mensagem da alma pedindo para ser ouvida, tudo muda. A busca deixa de ser por alívio imediato e passa a ser por sentido, por reconexão, por cura. Carl Jung afirmava que todo vício é uma tentativa equivocada de buscar uma experiência espiritual. E quando paramos para refletir sobre isso, algo profundo se revela. O dependente não está apenas tentando escapar da dor. Ele está tentando reencontrar um estado de plenitude que, em algum ponto da vida, foi perdido. Dentro do vício existe uma fome, mas não é uma fome do corpo, é uma fome da alma, uma sede por significado, por pertencimento, por algo que traga alívio não só à mente, mas ao espírito. E essa sede muitas vezes se esconde por trás de comportamentos autodestrutivos, como se a pessoa dissesse inconscientemente: eu preciso de algo maior que eu para me sustentar. O problema é que, sem consciência disso, ela busca o sagrado no lugar errado, na substância, no hábito, na fuga. O vício vira uma prece silenciosa de alguém que está tentando voltar para casa, mesmo que não saiba onde é esse lugar. Essas feridas emocionais não são visíveis aos olhos. Muitas vezes quem vê de fora só enxerga o comportamento destrutivo, mas não o motivo que o alimenta. E é aí que a visão de Jung se torna tão poderosa. Ele convida a olhar para além do sintoma, para o sofrimento não resolvido que habita o coração do viciado. Segundo ele, a cura verdadeira não vem da força de vontade sozinha, nem do simples afastamento da substância. A cura começa quando a pessoa tem coragem de descer ao próprio inferno interior, encarar seus demônios e, aos poucos,
integrar essas partes fragmentadas de si mesma. E isso só é possível quando ela percebe que a dor não precisa ser inimiga, mas sim uma professora. Quando o vício é visto como uma mensagem da alma pedindo para ser ouvida, tudo muda. A busca deixa de ser por alívio imediato e passa a ser por sentido, por reconexão, por cura. Carl Jung afirmava que todo vício é uma tentativa equivocada de buscar uma experiência espiritual. E quando paramos para refletir sobre isso, algo profundo se revela. O dependente não está apenas tentando escapar da dor. Ele está tentando reencontrar um estado de plenitude que, em algum ponto da vida, foi perdido. Dentro do vício existe uma fome, mas não é uma fome do corpo, é uma fome da alma. Uma sede por significado, por pertencimento, por algo que traga alívio não só à mente, mas ao espírito. E essa sede muitas vezes se esconde por trás de comportamentos autodestrutivos, como se a pessoa dissesse inconscientemente: eu preciso de algo maior que eu para me sustentar. O problema é que, sem consciência disso, ela busca o sagrado no lugar errado, na substância, no hábito, na fuga. O vício vira uma prece silenciosa de alguém que está tentando voltar para casa, mesmo que não saiba onde é esse lugar. Nesse ponto, o vício deixa de ser o inimigo e passa a ser o mensageiro. Ele aponta onde dói, onde falta, onde algo precisa nascer. E é exatamente por isso que muitas pessoas só encontram o verdadeiro sentido da vida depois de atravessar a escuridão do vício. Quando o indivíduo se permite mergulhar no autoconhecimento, ele percebe que o que buscava fora sempre esteve dentro. O acolhimento das partes feridas, a reconciliação com a história, o perdão profundo, tudo isso constrói um novo alicerce interior. E com esse alicerce, o que antes era uma prisão passa a ser um chamado para a liberdade. O que antes era fuga, vira reencontro. O vício, então, perde a função de esconder a dor porque a dor é finalmente ouvida. E é ouvindo essa dor, com presença e compaixão, que o ser humano começa a se reconstruir. Não como alguém que precisa se corrigir, mas como alguém que está voltando para casa. Carl Jung dizia que todo vício é uma tentativa inconsciente de preencher um vazio espiritual. E é aqui que tudo se conecta. O que o viciado busca na substância, no comportamento compulsivo, no prazer momentâneo, na verdade, é Deus. Não necessariamente um Deus religioso, mas o sentimento de pertencimento, sentido, amor incondicional, algo maior do que ele. A alma humana tem sede de transcendência, de propósito, de algo que vá além da rotina, da dor, do caos. E quando essa sede não é saciada de forma consciente e espiritual, ela tenta se saciar de forma distorcida, por meio do vício. Jung chamava isso de sintoma espiritual, porque para ele, o verdadeiro antídoto para o vício não era apenas psicológico, era também espiritual. Era religar a alma à sua origem, à sua verdade, à sua fonte. O reencontro com Deus, ou com esse campo maior da existência, traz de volta o senso de unidade que o vício destruiu. A pessoa deixa de se ver como um erro ambulante e começa a perceber que é parte de algo divino. Isso não é sobre doutrina, igreja ou regras. É sobre silêncio, introspecção, presença, sobre aprender a escutar o coração, sobre entender que o buraco que sentimos por dentro não é um defeito, mas um convite, um chamado para voltar à fonte. E ao atender esse chamado, o viciado começa a se transformar. O que antes era compulsão vira oração. O que antes era desespero vira entrega. O que antes era vício vira espiritualidade. E é nesse ponto que a verdadeira cura começa a florescer. Não com luta, mas com rendição. Não com repressão, mas com reconexão. Porque quem encontra Deus dentro de si, não precisa mais fugir de si. Você não está quebrado, você está desconectado. Isso é essencial para entender. Os vícios, as dores,
Os hábitos que te limitam, eles não são sinais de que você está perdido ou sem esperança. Eles são um reflexo de uma desconexão mais profunda, uma falta de alinhamento com a sua essência verdadeira. E a boa notícia é que, assim como você se desconectou, também é possível se reconectar. Chegou a hora de dar o primeiro passo em direção à sua reconexão interior. Não permita que a culpa ou o medo te paralisem. O retorno ao seu centro é um caminho que você pode sim percorrer, e mais do que isso, você merece trilhar essa jornada. Olhe para as suas dores e os seus vícios com compaixão, sem julgamentos. Pergunte a si mesmo de onde vem essa inquietação, esse vazio, esse buraco que parece nunca se fechar. O autoconhecimento não é sobre alcançar perfeição, mas sobre reconhecer a sua própria história, acolher as sombras e permitir a transformação. Cada vício carrega uma mensagem. Cada dor aponta para algo que precisa ser visto com coragem. Se esse vídeo te tocou, te fez refletir ou despertou algo aí dentro, saiba que esse é só o começo. Aqui no canal você encontra muitos outros conteúdos que vão te ajudar a aprofundar esse mergulho no autoconhecimento. Não deixe de explorar os outros vídeos. Eles podem ser exatamente o empurrão que você está precisando agora. E claro, se isso fez sentido para você, se inscreve no canal, deixa seu like e compartilha esse vídeo com alguém que precisa ouvir essa mensagem. Você pode ser o canal de transformação na vida de outra pessoa. E agora, eu quero te convidar a refletir. Qual é o vício ou a dor que mais tem gritado aí dentro? Qual parte de você está pedindo socorro, tentando se expressar através do comportamento que você não entende? Escreve aqui nos comentários. Quero muito conhecer sua história, suas dores, suas descobertas. E para tornar isso ainda mais real, pega seu diário e escreva: o que o meu vício está tentando me contar? Faz esse exercício com sinceridade, sem pressa. Às vezes, as respostas mais profundas vêm do silêncio. E lembre-se, o que você está buscando é a sua verdade. E você já está no caminho certo. Aru.